Graça e paz, meus queridos. Sejam bem-vindos ao quarto dia do nosso primeiro encontro de casais Ebenezer em 2021. O devocional de hoje visa confortar alguns e preparar outros. Entre as dores e sofrimentos da vida que os pais vão passar, uma delas é a perda dos filhos. E é por isso que esse devocional de hoje pode ser uma grande bênção na vida de pessoas que você conhece, que você sabe, que perderam recentemente um filho e estão precisando de um conforto, de um consolo, com base nos princípios da Palavra de Deus. Por essa razão, sinta-se à vontade de compartilhar com outra pessoa que você crê que este devocional seria de grande proveito para a vida dela. Filhos, herança ou saudades? E essa saudade fala claramente da perda que os pais terão em relação aos filhos, da sua presença. Essa perda pode ser o que eu chamo nesse momento de simbólica. O que é uma perda simbólica? É o sentido de que o filho casou, saiu de casa, foi estudar fora, ou mesmo o filho decidiu ter uma vida independente e agora está morando na sua própria casa, no seu próprio apartamento. Isso não é muito comum na nossa cultura, porque a nossa cultura é que os filhos ficam em casa o máximo possível e infelizmente alguns ficam até depois que casam, né? Essa é uma situação que vai acontecer na vida dos pais e pode também chegar até mesmo a uma perda definitiva. O que é perda definitiva? Um filho vir a falecer. Uma dessas perdas eu e a Melanie já estamos começando a experimentá-la. Nossa filha mais velha está nos Estados Unidos fazendo a faculdade. Ela entendeu que essa era a vontade de Deus para a vida dela e desde maio deste ano nós estamos assim com o coração bastante apertado. Porém, a perda definitiva é uma dor que não tem, digamos assim, descrição e nem eu mesmo tenho a mínima ideia. E eu espero não tê-la. Mas pelo que li, é uma dor sentimental horrível. Alguns a chamam de dor antinatural. E não é difícil entender essa ideia de dor antinatural. Por quê? Pois se espera que os filhos enterrem os pais, e não os pais enterrar um filho ou uma filha. Precisamos entender que Deus fez a vida com um ciclo. E esse ciclo, nem todas as vezes, ele vai rodar, ele vai funcionar de acordo com o tempo que nós pensamos. O ciclo de nascer e morrer, nós temos uma ideia dele, mas nem sempre ele vai ocorrer como nós pensamos e no tempo que nós pensamos. Ele vai ocorrer como Deus quer. O ciclo de nossos filhos estar aqui hoje conosco e amanhã não estarem mais, nem sempre vão ocorrer nesse tempo que nós achamos. Eles vão ocorrer segundo o plano de Deus. E é por isso que nós podemos ter certeza que... E por isso eu gostaria de trazer algumas verdades para que essas pessoas, para que você possa melhor, digamos assim, triunfar em Deus nesse momento. Primeira verdade que precisamos ter em nossas mentes é: os filhos não são nossos, são de Deus. Jim Elliot, missionário assassinado por nativos no Equador, disse uma certa vez: não é tolo aquele que abre mão do que não pode guardar para ganhar aquilo que não pode perder. Por isso, nós também precisamos da mesma forma pensar que nossos filhos não nos pertencem. Na realidade, não podemos perder aquilo que não nos pertence, porque não é nosso. Em última instância, os nossos filhos pertencem a Deus. A vida deles pertence a Deus, porque é Deus que é o dom e o dono da vida. Não temos poderes para reter os nossos filhos, por mais que queiramos conosco. Esse poder não está nas nossas mãos. Pais que já viram filhos sair de casa, que o digam. Esse poder não está em nós. Mas nós podemos dizer como Elliot: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Nós não podemos reter os nossos filhos.
mas nós podemos saber que um dia estaremos sempre juntos. Por isso, nós precisamos lembrar que eles pertencem a Deus. E como eles pertencem a Deus, nós precisamos sempre ter em mente que Deus, um dia, pode chamá-los de volta. Que Deus pode movê-los para onde Ele quiser, porque pertence a eles. Quando nós olhamos o prisma dessa forma, quem são de fato os nossos filhos, nós lembramos, Deus é o dono da vida deles. Segunda verdade que eu gostaria de mostrar é uma consequência da primeira. Por Deus ser o verdadeiro dono da vida dos nossos filhos, Ele tem seus planos específicos para eles. É interessante que o salmista, quando ele está falando e se maravilhando com o poder de Deus e como Deus o formou, ele diz o seguinte, Salmo 139:16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escritos e determinado, cada um sem nenhum deles havia ainda. Podemos ter desejos e perspectivas para os nossos filhos, mas devemos nos lembrar e lembrá-los também, nos prepararmos e prepará-los também para viverem para a vontade e o plano que Deus tem para a vida deles. Há muitos pais que realizam um ritual de dedicação dos filhos, porém isto não passa de um ritual religioso em vão, porque de fato eles não entregam de coração seus filhos a Deus. Eles não têm a ideia clara de reconhecer no coração e dizer, este filho é teu para fazeres conforme a tua vontade. Eu já tenho visto muitos pais determinarem o que seus filhos serão sem mesmo perguntar, Senhor, o que tu queres para o nosso filho, para a nossa filha? Já determinaram. Desde criança já sabe, esse menino vai ser médico, esse menino vai ser engenheiro, esse menino vai ser isso ou aquilo, porque a nossa família é assim, porque a nossa família é desse jeito, porque eu sonhei com isso e na realidade esses são os nossos planos. Eu já vi pais rejeitarem seus filhos para o ministério porque planejaram outra coisa para os seus filhos. É lastimável. Eu lembro aqui da história de Manoá, que quando o anjo veio e falou com a mulher e depois veio e falou com ele, o Senhor se apresentou e Manoá disse, olha, qual é o objetivo da vida do menino? Qual é o propósito que o Senhor tem para esse menino? Essa é a ideia de um crente, de um pai. Deus tem planos específicos para os nossos filhos. E é nosso dever levar nossos filhos a compreender essa vontade de Deus. Nem a nossa e nem a deles especificamente. Eles devem estar preocupados em fazer a vontade de Deus. Podemos aprender e conhecer mais a Deus e a sua grandeza insondável com a mesma humildade de Jó e dizer assim como ele, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E a gente vê isso claramente na vida de Jacó, ou melhor, na vida dos pais Isaac e Rebeca. Porque cada um tinha seus planos para os seus filhos. O plano de Deus prevaleceu. O plano de Deus saiu ganhando na vida do interesse particular, tanto de Isaac quanto de Rebeca, porque ele tinha um propósito eterno para aquele filho. A terceira verdade que eu gostaria de mostrar para você é que este é um bom momento para adorarmos ao Senhor. E aí você diz assim, como assim, pastor? Desculpa, mas eu acho que agora o Senhor pegou pesado ou o Senhor não tem a mínima noção. Porque o Senhor está falando de uma perda ou de uma separação apenas de endereço da sua filha. Você não tem ideia do que é perder um filho. Eu concordo que eu não tenho ideia do que é perder um filho, mas então eu gostaria de dar para você o exemplo de alguém que perdeu um filho. Escute aqui estas palavras e ouça bem o que
o que aconteceu com esse pai que perdeu o seu filho. 2 Samuel 12:20 nos conta: Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Com essa atitude, Davi deixou sua casa e especialmente seus súditos e servos extremamente confusos. Por quê? Porque esse era um filho de Davi que Deus tinha o adoecido como castigo pelo pecado de adultério dele e Betseba, e não só por causa de adultério, mas também até por assassinato. Se você não conhece a história, leia 2 Samuel, capítulo 11. E Davi então começa a prantear, chorar, se humilhar diante de Deus em favor da vida da criança. Depois de um tempo, a criança falece e Davi vê que os seus servos estão ali murmurando. E ele pergunta: a criança faleceu? Eles disseram: sim, a criança faleceu. E aí acontece o que ele está dizendo. O texto está dizendo. E os servos: mas como é que pode? Você, enquanto a criança estava viva, estava tão aflito, e agora que a criança morre, ele diz claramente: olha, eu tenho uma esperança. Eu não vou trazê-la de volta a mim, mas eu irei a ela. Então, nós percebemos que Davi adorou ao Senhor. E Davi era um homem de sentimentos intensos, mas ele descansou na bondade, sabedoria, esperança e soberania de Deus. E eu creio que esse conhecimento de Davi concorda com o que o próprio Senhor diz através do profeta Isaías, quando em Isaías 55, 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Davi adorou porque sabia que Deus tem um plano, um conhecimento, uma bondade e um amor extremamente elevados ao nosso. Louve a Deus por todos os momentos, os bons momentos que Ele te deu com este filho ou com esta filha, que um momento Ele chamou segundo a sua vontade. Quarta verdade que eu gostaria que você entendesse. Mesmo sabendo de tudo isso, de que Deus é o dono da vida, que Deus tem os seus planos, que Deus deve ser adorado por quem Ele é, em cada ação que Ele faz, nós ainda precisamos de força e consolo. E em meio às dores das perdas, podemos achegar ao Pai e ao Filho para sermos verdadeiramente consolados. O autor de Hebreus, ele diz assim: olha, cheguemos confiadamente ao trono da graça para recebermos misericórdia e graça em tempos ou em tempo oportuno. E ele diz porque Jesus passou pelo que nós passamos. Então, quando o autor de Hebreus diz que diante do trono da graça podemos encontrar socorro e graça em ocasião oportuna, isso é verdade, pois a Trindade teve de suportar a separação. A Trindade teve de suportar essa humilhação do Salvador. Essa Trindade teve que suportar a separação simbólica na cruz do Calvário, quando o próprio Filho exclama para o Pai: Deus meu, por que me desamparastes? Esse foi um momento, você já imaginou? Então a Trindade sabe o que é separação. E por esta razão Deus pode nos confortar com propriedade, pois tanto Jesus como o Pai, como o Espírito tiveram que enfrentar a dor da separação. Então Ele sabe o que nós estamos passando e Ele pode nos confortar. Por esta razão podemos encontrar conforto no Senhor e no seu exemplo para nós mesmos e orar e dizer: Senhor, assim como o Senhor conseguiu suportar a separação momentânea com o teu filho, o Senhor tem condições de me dar força para suportar essa separação que eu estou passando com o meu filho ou com a minha filha. Por último, nessas recomendações para aqueles que perderam alguém,
Assim como a separação entre pai e filho foi momentânea, a separação de nossos filhos também será momentânea. Isso é claro se eles já aceitaram Cristo como Salvador. Haverá um dia em que nos encontraremos juntamente, pai e filho, mãe e filha, pai e filha, mãe e filho, juntos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A saudade nunca se encerrará. O lugar nunca será ocupado por outro filho. O sentimento pai-filho, mãe-filho, nunca se extinguirá nessa vida. Mas a perda para um pai, a perda para uma mãe crente, não é um adeus, é um até logo. Quando se trata de um infante, isso é, de um bebê, a minha concepção particular é que pela bondade de Deus e pelo sacrifício na cruz de Cristo, eles são salvos. Agora, só que o tempo e o objetivo desse devocional não me permite explicar de maneira detalhada por que eu creio dessa forma. Mas eu creio. E se é assim, os pais que perderam seu bebê, se eu estiver certo, podem ter a esperança que um dia o conhecerão, não como seu bebê, mas como um filho de Deus. E eu gostaria de deixar algumas recomendações para os que ainda não passaram por isso. 4 conselhos. Primeiro, empenhe todas as suas forças para que o seu filho, a sua filha, antes de tudo, seja um filho ou uma filha de Deus. Eu creio que pior do que perder um filho é saber que ele vai estar eternamente separado de nós e de Deus. Isso é pior. Para o crente é. Pior do que perder um filho é saber que ele vai estar eternamente separado, não só de mim, mas principalmente de Deus. Segundo conselho, crie seu filho ou sua filha para o propósito de Deus e faça-o viver em função disto. Porém, não esqueça, isso será muito mais fácil para eles quando verem isso na sua vida, quando verem isso em você. Se o que eles veem em você, que você, todo o seu esforço, que tudo que você faz, ou pelo menos na maioria do tempo, é ganhar dinheiro, é se divertir, é o que eles vão entender da vida. É o que eles vão ver, é o que eles vão procurar para a vida. Por mais que diga, minha filha, vive para a glória de Deus, mas você vive para o trabalho. Minha filha, meu filho, viva para o propósito de Deus, mas você vive para as diversões. Crie-os no caminho do Senhor. Terceiro conselho, dedique tempo com eles. Em geral, nós só temos apenas 1/3 da nossa vida com os nossos filhos. Muitas pessoas no leito de morte, uma das coisas que elas mais lamentam é não ter tido tempo com a pessoa. Dificilmente você vê alguém lamentando, dizendo, eu dediquei tempo demais para essa pessoa. Não, geralmente no leito de morte, quando alguém está à beira do caixão, diz, quem me dera ter um minuto a mais, 1 hora a mais, um tempo a mais com essa pessoa. Pois, aproveite o tempo. Dedique tempo aos seus filhos. E isso é importante, eles sentem falta. O ministério, às vezes, ele é muito sutil, porque a gente, às vezes, naquela ânsia de estar servindo a Deus, a gente não percebe que, às vezes, está prejudicando os nossos próprios filhos. Então, orem por mim também. Se você perdeu um filho ou filha e ainda tem outros filhos vivos, cuidado para que o luto não faça você viver em função do falecido, esquecendo dos outros que ainda estão vivos. Último conselho que eu quero dar para vocês, e agora é para o casal. Dedique e aprenda a viver com seu cônjuge. Desenvolvam cada dia mais amizade, companheirismo, intimidade e tudo o que a vida dois pede. Mesmo que vocês ainda tenham filhos em casa, pois o normal da vida é que um dia serão apenas vocês dois. Filhos são uma bênção, pois nos dão a oportunidade de dependermos e confiarmos em Deus para cada momento das nossas vidas.
para momentos de perdas, para momentos de saudades. E é bom sabermos que nossos filhos são de Deus. Nossos filhos estão nos planos de Deus. Nossos filhos são para a glória de Deus. E mesmo quando nós os perdermos, nosso coração será confortado no Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja.